everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês, aqui com vocês na plataforma Gonçalves Dias mais uma vez, no projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, oferecendo para vocês um preparatório para o PAES UEMA e para o Enem. O nosso modelo, ou a dinâmica que nós estamos utilizando nesse preparatório, é revisão de questões, e a partir da análise e da revisão dessas questões, a gente aborda com vocês alguns conteúdos importantes que são cobrados nessa prova. No caso da língua estrangeira, especificamente inglês, o nosso foco é leitura e interpretação textual, sendo que o Enem e a UEMA têm abordagens um pouquinho diferentes em relação a essas habilidades. Hoje, nós vamos falar de um tipo de leitura, pensando nas estratégias de leitura, que é o que nós chamamos de scanning. O que é o scanning, professora? É aquela leitura direcionada. É a leitura que você faz para achar algo específico ou algo em particular. Diferente do que a gente viu no vídeo anterior, que nós falamos do skimming, que é aquela leitura mais geral do texto, tá bom? Então nós vamos analisar algumas questões e eu vou mostrar para vocês a diferença de você analisar uma questão com um foco mais particular ou com um foco mais generalizado, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, nos vídeos anteriores, que essa leitura geral, a gente pensa naquela necessidade de você olhar o que o texto está falando, identificar o título, tentar ler o texto como um todo para achar qual é o objetivo dele, para tentar identificar qual é o propósito, do que ele trata. Enquanto que no caso do scanning, que é o que a gente vai falar hoje, nós vamos focar no specific reading, numa leitura específica. Então vamos analisar, por exemplo, uma prova do Enem PPL de 2023. Olha a pergunta, minha dica sempre começa pela pergunta. Nesse fragmento de texto, ao abordar a literatura anglo-indiana, o autor Salman Rushdie ressalta a relação entre a criação literária e... Então, nesse caso, o autor, o enunciado já está me falando quem é o autor, que esse autor é um autor indiano que escreve em inglês, que produz textos literários, e o texto quer saber da relação da criação literária, quer dizer, da habilidade que ele tem, da prática que ele tem de produzir textos, com alguma outra coisa. Então eu tenho que procurar que outra coisa é essa, na hora de analisar o texto. Letra A, desejo do retorno à terra natal. Letra B, narrativas de espaços urbanos. Letra C, consequência da imigração de origem asiática. Letra D, invisibilidade de autores da literatura indiana. Ou letra E, distanciamento de raízes culturais. Então você observa que o texto vai falar dele como um autor, mas o que você quer entender é qual a relação que ele tem com essa produção dele literária, com a criação dele literária, e a sua origem, tá bom? Então vamos para o texto. Vamos lá fazer essa leitura direcionada. O que é a leitura direcionada? Onde que ele está citando? O que ele está falando sobre essa condição de ser um autor indiano que escreve em inglês, que produz esses textos? O texto diz assim: Our physical alienation from India. Então, olha ele citando o país aqui. Isso é uma leitura específica. Almost inevitably means that we will not be capable of reclaiming precisely the thing that was lost. Então, ele começa a fazer uma referência que o fato dele estar fisicamente distante do país de origem que ele tem, isso gera inevitavelmente uma incapacidade dele falar. Esse reclaiming não é de reclamar no sentido de estar aborrecido com algo, é de você querer assumir a responsabilidade de alguma coisa. Então ele fala, é difícil você tentar resgatar uma coisa que você perdeu. Então do que ele está falando? De um autor que é de origem indiana, então ele é da Índia, mas ele está em um outro lugar produzindo textos em uma outra língua, que no caso é o texto em inglês. O texto continua. We will, aí ele fala dele e de outros autores também que têm essa origem diferente daquela que ele escreve, né? Então, um autor, por exemplo, nigeriano, que escreve
na Inglaterra, que escreve em inglês, um autor brasileiro que está fora do Brasil e produz em um outro idioma. Então, é ele falando dessa situação, desse tipo de criação literária. We will, in short, create fictions, not actual cities or villages, but invisible ones, imaginary homelands, Indias of the mind. O que ele quer dizer com isso? Que o fato dele estar distante da Índia vai fazer com que, quando ele criar a sua obra literária, ele não vai conseguir criar a realidade que a Índia tem atualmente. Ele vai criar uma ficção. Ele vai criar uma cidade que não é real, porque ele não está lá mais, ele não conhece a realidade local. Ele vai criar, por exemplo, cidades que são invisíveis, porque elas são terra natal que foi imaginada por ele, que está distante daquele lugar. Então, quando a gente observa, quando ele fala Indias of the mind, é ele pensando a Índia que a gente tem na mente. A Índia que eles lembram. E aí ele pode citar outros autores indianos que estão na mesma condição. Percebe? Então, quando a gente analisa a possibilidade de relação entre a criação literária, a gente encontra esse distanciamento das raízes culturais. Porque ele argumenta que ao estar distante daquela realidade, ele tem automaticamente um impacto na sua criação literária. Beleza? Vamos para outra questão, também do Enem. Olha a pergunta, a gente começa pela pergunta, para ver uma diferença nos enunciados que nós vimos anteriormente. Olha essa pergunta. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por. Então, olha que essa pergunta é um tipo de questão que ele destaca para você um termo. Ele destaca para você alguma coisa que está lá no texto. Então, se o enunciado faz isso, se a pergunta faz tem esse tipo de recurso, é lógico que quando você for analisar o texto, você tem que achar onde é que está essa palavra. Isso é a leitura direcionada, isso é o scanning. É você tentar achar onde que está essa palavra downsides e o que ela está fazendo referência, que contexto que ela está apresentando. Uma observação sobre a prova do Enem, tá? A prova do Enem, de maneira geral, é uma prova de atualidades. Quando nós pensamos na língua estrangeira, isso não é diferente. Vai trazer informações que são muito atuais e normalmente são informações de contextos fora do Brasil. Então você vai ver textos que falam, por exemplo, sobre tecnologia, sobre violência, sobre racismo, sobre discriminação, sobre a questão de gênero, sobre diversidade, sempre numa perspectiva internacional. É muito comum questões de temas sociais, tá? O título, esse texto tem um título, nem todo texto de inglês tem título. Quando tem, obviamente é importante você analisar do que esse título está tratando, vai ser uma pista importante para você. A Teen's View of Social Media. A visão do jovem, do adolescente, teen, é esse jovem ou esse adolescente, sobre a rede social ou sobre a mídia social. O que é mídia social? Vocês sabem melhor do que eu. São essas redes que nós utilizamos pela internet para você utilizar e adotar diferentes posturas. Então, se você quer uma rede de foto, você usa um. Se você quer para entrar em contato e para fazer postagens mais curtas, você usa outra. E assim por diante. A gente tem um parágrafo introdutório que ele vai falar do Instagram. Instagram is by far my favorite. Então, a pessoa que escreveu esse texto se posiciona e afirma que o Instagram é o favorito dela. It's made up of all photos and videos. Então, ele fala do que o Instagram é feito, de foto, de vídeo. Which is perfect for visual people. O que ele considera que é perfeito para aquelas pessoas mais visuais. That is the homepage that shows. Então, ele vai descrevendo o que é o Instagram. Tem uma página inicial que você faz post, as pessoas te seguem, você consegue explorar. Então, todo esse parágrafo introdutório é ele falando do que ele gosta no Instagram. Tem a questão dos likes, a questão de você comentar as postagens. Então, é ele colocando, né, o que ele interessa, o que interessa a pessoa nessa plataforma. Qual é a palavra que a gente tem que procurar? Downsides. Olha ela bem aqui, ó.
it has some downsides. O que seria esse downsides? Down é uma palavra que sempre dá a ideia de algo para baixo. Quando você pensa um download, é você carregar para baixo, ou a gente chama baixar um arquivo. Down sozinho é uma preposição de lugar. Quando você fala downside, é você pensar, ele tem uma desvantagem. Ele tem um lado que não é tão bom. Ele tem um lado ruim. Então, esse downside serve para oferecer um contraponto àquela visão legal que ele estava colocando lá no começo sobre o Instagram como a rede favorita dele. Qual é esse downside? It is known to make many people feel insecure or down about themselves because the platform showcases the highlights of everyone's life, while rarely showing the negatives. Então, o que ele está dizendo que é a desvantagem? É ele dizer que o Instagram faz com que algumas pessoas se sintam inseguras, se sintam para baixo, se sintam deprimidas sobre elas mesmas. Porque qual é o foco da plataforma? É mostrar os casos de destaque. As pessoas estão todas mais bonitas, os lugares são os mais lindos, então ele vai chamando atenção para isso. E raramente você encontra na rede social a situação negativa, algo ruim. E aí ele continua. Isso pode fazer com que as pessoas sintam que a vida delas não está tão boa. Porque você vai, entra na foto, tá todo mundo lindo, tá tudo bonito, tá tudo dando certo, e na sua vida pessoalmente não é assim, então a pessoa começa a desenvolver anxiety, depression, ansiedade, depressão. Lembra do título? É a visão do adolescente sobre a rede social. Então ele coloca, eu gosto, mas pode acontecer isso. Então é ele fazendo uma argumentação que traz tanto ponto positivo quanto ponto negativo. Então esse termo downsides, que apareceu lá no texto e que a gente analisou o parágrafo, ele está sendo utilizado para fazer referência a quê? Ao Instagram ser responsável por provocar tanto a ansiedade, que é esse anxiety, quanto a questão que nós vimos, depressão, que não está citado aqui, mas está no texto, nos adolescentes. Lembra que lá no título o público-alvo era teens, os jovens, certinho? Então a gente analisou de novo, diretamente, com o foco no vocabulário e na leitura específica. Questão da UEMA. A UEMA já tem uma postura e uma proposta um pouquinho mais diferente. A gente também vai usar a estratégia de leitura, você também vai procurar as palavras-chave, só que na UEMA a gente vai ter um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque atualmente tanto os textos, quanto as perguntas, quanto as alternativas, está tudo em inglês. Então é importante você fazer um esforcinho a mais para tentar localizar essas palavras que são essenciais para a interpretação. Olha que nós já vimos esse texto em outros vídeos. Por que o texto está aqui de novo? Porque a UEMA, diferente do Enem, ela coloca um texto base que te serve para mais de uma questão. O Enem, normalmente você tem um suporte, que é esse texto base, para uma questão apenas. Enquanto que na UEMA você vai ter, por exemplo, 2 textos que vão servir para 5 questões. Prova do ano passado, 2023, você teve 3 textos para 5 questões. Então, é comum você observar a repetição do mesmo texto, só que a questão vai ser diferente, tá? A vantagem é que aí você já leu o texto uma vez, você já entendeu alguma coisa sobre aquele texto, então você pode usar isso em benefício para resolver a outra questão. Não é muito comum, hoje em dia, nos padrões de desenvolvimento das questões, de uma questão resolver a outra, mas elas podem te ajudar nesse processo de interpretação, certo? O texto, Science confirms, a ciência confirma, o chocolate amargo e o vinho tinto ajuda a pessoa a parecer mais jovem, né? A se manter mais jovem. É um texto que tem uma fonte informativa, Newsner, vocês vão ver. É um texto bem mais longo do que a gente está acostumado no Enem, quando você compara. E o nosso foco é na pergunta. Aqui na fonte, ó, você vê English, esse é N, Stories, as histórias, Newsner é o veículo de imprensa e o assunto Health, porque é um tema sobre saúde, tá? Então vamos para a pergunta. Some research
led by Professor Lorna Harris from the University of Exeter, has discovered resveratrol present in red wine as well as in dark chocolate, has an antioxidant effect in the human body. Professora, que enunciado grande! Como é que você faz com uma questão dessa? Quebra em partes. Vai destacando quais são as palavras parecidas com português. Uma vantagem da UEMA é que, como os textos são muito objetivos e alguns textos são técnicos, muitas palavras parecem com português. Tudo isso que eu li até aqui para vocês foi o contexto da pergunta. Qual é o comando mesmo da questão? É isso que vem depois do ponto, ó. Besides this effect, the option which points out another positive one is. Então, ele quer dizer, além desse efeito que foi falado anteriormente, qual é o outro efeito positivo que foi descoberto na pesquisa? Então, vamos quebrar aqui a pergunta. Uma pesquisa por essa professora, tá lá o nome dela, ela faz parte dessa universidade, ela descobriu essa substância no vinho, no chocolate, e ela descobriu que essa substância, ela tem um efeito antioxidante. Onde que esse efeito se aplica? No corpo humano. Então, olha que apesar de ser um enunciado grande, você consegue identificar várias palavras. O que vai ser a nossa leitura direta? É achar onde que está no texto falando desse efeito antioxidante. Porque a nossa pergunta é encontrar qual é o outro efeito positivo. Além de ser um efeito antioxidante, qual é o outro? Então, vamos lá para o texto. Ó, passei. Antioxidant. Bem aqui, ó. Palavra-chave que você vai encontrar. Onde ele pode ser encontrado? No chocolate, nas uvas, nas ameixas, em várias outras frutas, principalmente frutas vermelhas. Ele vai falar, por exemplo, prolonging people's life, prolongar a vida das pessoas. No final ele diz assim, ó, compartilha com as pessoas que o chocolate é amargo, que o vinho tinto faz bem para a saúde, tudo com moderação. Voltando para o texto, deixa eu ir lá para o começo. Ó, aqui a gente vai ter o título, informação introdutória sobre o chocolate e o vinho. Aqui nós vamos ver a explicação da descoberta da pesquisa sobre as quantidades e os benefícios dessa substância. Olha ela falando do estudo, ó. Um estudo recente mostrou que é um poderoso antioxidante, informação que estava lá no texto. O efeito desse antioxidante acontece no corpo humano, isso é um motivo de celebrar. E, além disso, os cientistas dizem que a presença do resveratrol, que é a substância, aparece nas comidas, nos itens de alimento, como um positive effect in the brain, heart and lifespan. Então, ele tem um benefício no cérebro, no coração e na expectativa de vida. Olhando e procurando essas palavras-chave, a gente encontra esses elementos que nos vão levar lá para a alternativa correta. Além de falar dessa questão que eu já falei do cérebro, do coração, se vocês olharem aqui, ó, bem nesse fragmento, que ele está falando de novo dos cientistas, porque são pesquisadores, vocês vão ver que ele também help, o que é help? Ele ajuda, portanto isso é bom, é positivo, ele ajuda a reduzir a inflamação e a strengthen the heart. Professora, eu sei que heart é coração, mas eu não sei o que é strengthen. Não tem problema. Você encontrou por aproximação a mesma palavra. Strengthen quer dizer fortalecer. Então, além do efeito antioxidante, essa substância também ajuda a fortalecer o coração. Essa substância que é encontrada nas frutas. Outra questão da UEMA, só que essa questão da UEMA retoma aquela prova anterior, aquele modelo pré-pandemia. Vocês vão ver a diferença.
Informação em língua portuguesa, o texto a seguir fala sobre a história do pão. A pergunta também é em português e olha que é uma pergunta bem direta, diferente da pergunta que a gente olhou anteriormente. Em que parágrafo fica explícita que a função de produzir o pão, mencionada no Velho Testamento, era uma tarefa feminina? E aí você tem como resposta os tópicos que aparecem no texto A História do Pão. O que eu tenho que procurar? Qual que é a minha leitura específica? É tentar localizar onde que está falando de Velho Testamento e onde que está falando de tarefa feminina. Então eu vou lá para o texto, leitura rápida. Primeiro ponto, falou de Velho Testamento? Não. Segundo, falou sobre mulher? Também não. Olha o terceiro ponto comigo, ó. Bread is mentioned in the Bible many times. Falou da Bíblia. Falou da Bíblia, é provável que o Velho Testamento esteja lá. In Old Testament, olha o Velho Testamento aqui, ó. All the evidence points to the fact that the bread making, preparing the grain, making the bread and baking, it was women's work. O que é women's? Mulheres. O que é work? Trabalho. Então, é ele falando justamente daquilo que foi perguntado no enunciado. O trabalho de fazer o pão, ou a tarefa, trabalho são sinônimos, eu já falei em um outro vídeo para vocês que a UEMA usa sinonímia. Então, a tarefa ou trabalho das mulheres de fazer o pão era mencionado no Velho Testamento. E a nossa última questão do vídeo de hoje, também questão do Enem, para a gente trabalhar a leitura direta ou a leitura específica. De acordo com a reportagem publicada no jornal The Guardian, os adeptos de jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas por terem. Olha o título desse texto, para a gente poder fazer a visão geral do assunto. How online gamers are solving science's biggest problems. Como que os jogadores online estão ajudando a resolver os maiores problemas da ciência. Qual foi a palavra que a gente observou no enunciado? É de que forma que eles conseguem ajudar. Então, quando eu for fazer a leitura, eu vou procurar onde que está falando de ajuda. Que tipo de ajuda eu posso observar? Então, ele coloca, por exemplo, que as pessoas que jogam, elas têm uma habilidade de pattern spotting, de identificar padrões. Então, por exemplo, joguinhos como Candy Crush. Qual é a função? É você encontrar uma forma de criar padrão para ir alcançando e substituindo os desafios. O texto traz citações também, falas de pesquisadores que mostram de que forma isso pode estar ajudando. E bem aqui no parágrafo final, ele diz o seguinte: This is a new way of working for scientists. But as long as they learn how to trust game developers to do what they do best, then they can have thousands of people from around the world working on their data. Então ele chama a atenção que se eles conseguirem, os cientistas, utilizar essa habilidade dos jogadores de identificar padrões, isso vai ajudar que eles identifiquem padrões no campo da saúde. Encontrar, por exemplo, padrões que podem auxiliar na construção de, por exemplo, na identificação de problemas e na busca pelas soluções, ok? Pessoal, nós encerramos por hoje. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até lá! Bye, bye!